Bora lá, fiel, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, trazendo um vídeo muito bom, muito legal aqui sobre os bastidores do Corinthians. Olha só essa pré-eleição do Dorival, antes daquele jogão contra o São Paulo, o cara botou o vestiário pra ferver. Tenho certeza que essa pré-eleição fez os jogadores entrar ligados na partida. Bora ver aí como é que foi, galera. Comenta aqui abaixo o que você achou dessa pré-eleição do Dorival. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. O jogo de hoje se resume a duelos. Ganha duelo, ganha o jogo. Esse é o caminho para a vitória de hoje. É ganhar duelo. Presta bem atenção nisso. Desde o primeiro minuto, desde a primeira disputa, a primeira jogada, ela é fundamental para a gente. Vai jogar. Daqui os caras não podem ganhar duelo, hein? Os caras têm que ganhar aqui. Os caras têm que respeitar aqui, rapaziada, hein? Mais uma oportunidade, moção. Mais uma oportunidade de fazer um grande jogo, conseguir a vitória, buscar o nosso objetivo, mano. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. É o futebol, é isso que ele nos proporciona. Isso. Estamos sempre juntos, estamos sempre juntos. Continua. É final, porra! É clássico, todo mundo sabe o que muda um clássico pra gente. É hoje, dentro de campo. É clássico, em casa. Os caras não podem ganhar duelo aqui, hein? E não pode ganhar duelo. Vamos, rapaziada, bora. Vamos. Estamos trabalhando duelos desde a primeira semana que nós tivemos aqui. O jogo de hoje requer duelos, enfrentamento. Somos nós contra eles. Sempre aproximação, ataque, espaço, parede e principalmente finalização. Chegou no canto do campo, na frente da área, finaliza a jogada. É tudo que nós precisamos hoje aqui. Bora, acredita! Bora, forte! Pega tudo isso, rapaziada, também. Bora, vamos! Não, a gente tem que estar organizado. A nossa organização vai fazer com que a nossa energia seja boa, que a gente pressione, que a gente seja firme. E a gente veio para jogar futebol, a gente precisa jogar futebol dentro do campo hoje. Isso vai trazer a vitória. Então vamos pra cima. Vamos começar falando do majestoso? PVC, um jogo de tempos distintos ontem. Deu Corinthians, um primeiro tempo, aliás, um primeiro tempo que reflete um pouco a temporada desses dois times, né? Mas um primeiro tempo ali em que o São Paulo teve muitas dificuldades, com o Corinthians dominante. Depois São Paulo muda. Quando entra o Tapia, as coisas mudam para o tricolor. Consegue o empate, mas mesmo assim não é suficiente, porque Memphis Depay entra em campo e mostra todo o seu talento, sua habilidade, e o Sabino está procurando ele até agora para fazer o 2-1, com o Yuri Alberto depois confirmando a vitória no 3-1. Eu tenho dois lados aqui. Primeiro, bom, o segundo tempo o São Paulo estava melhor no jogo, podia ganhar o jogo. Não acho nem que fosse ganhar o jogo, até ter a jogada genial do Memphis que mudou, transformou a partida. E o São Paulo tem um bloqueio com a Neoquímica Arena. O São Paulo tem 21 partidas na Neoquímica Arena e só ganhou uma. É incrível, né? Como o São Paulo jogando contra o Corinthians em Itaquera. O que vai acontecer? O São Paulo não vai ganhar. Você já sabe que não vai ganhar. Tirando o jogo do Thiago Carpini. O único técnico a ganhar pelo São Paulo em Itaquera foi o Thiago Carpini no ano passado. O Corinthians não ganhava do São Paulo desde a semifinal de ida da Copa do Brasil de 23. Eram 7 jogos. E não ganhava do São Paulo por Brasileirão havia 5 anos. E ganhou, porque era em Itaquera. Era em Itaquera, vai acontecer alguma coisa. O que aconteceu em Itaquera? O Memphis entrou no intervalo e fez a grande jogada. Agora, tem alguns dados que eu acho muito relevantes. Ontem a gente passou o ano inteiro, o dia inteiro ontem, ouvindo que o jogo não valia nada, que era a melancolia do clássico, Sim. que era não sei o que lá. Que jogo, o majestoso disputa, mais sem graça dos últimos tempos. que era disputa de 8º lugar, que eu disse, que na verdade não valeu o 8º lugar porque o São Paulo está em 9º e o Corinthians em 10º, com os mesmos pontos do Bragantino 8º. E tudo isso, e tinha 45.794 pagantes em Itaquera, 46 mil pessoas. Uma festa linda. É impressionante. Ah, mas é normal porque Itaquera está sempre cheio, por causa do sócio-torcedor. Com fidelização. O ano passado, São Paulo e Corinthians em Brasília deu 24 mil. Olha que absurdo, que loucura. Você tira um São Paulo e Corinthians de São Paulo, onde a torcida do São Paulo lota e a do Corinthians lota, e leva para Brasília e tinha 24 mil pessoas. Ontem, no clássico mais melancólico de todos os tempos, dos últimos tempos, como muita gente disse, disputa de 8º lugar, como eu disse, 45.794 pagantes. É a terceira maior média de público da história do Brasileirão e da história do Brasil, e faltam 200 para ser a segunda. 200 pessoas para ser a segunda.
No domingo à noite vai ser a segunda maior média de público da história do Brasil. Uma festa linda na Neoquímica Arena, né? A torcida do Corinthians sempre se fazendo presente, mesmo nos momentos difíceis e nos momentos de melancolia, como a gente está falando aqui. Ô Musetti, venceu o melhor time, de fato, o time que tem mais qualidade técnica e que tinha o Memphis Depay no banco, que era dúvida para a partida, porque ele estava com a seleção holandesa, ele volta, sentiu o desconforto, mas entra durante o jogo e faz toda a diferença quando ele entra em campo, né? Que golaço que ele marca. O Sabino, como eu falei, né, tá procurando a bola até agora. É uma daquelas imagens aí que vão ficar marcadas, um daqueles lances que vão ficar marcados no Campeonato Brasileiro. Ô Lu, venceu o time que jogou melhor durante boa parte do clássico. O Corinthians, quando faz o 2-1, parecia que a partida caminharia para o empate. Se tivesse alguém ali que eu tivesse que apostar que faria o segundo gol, seria o São Paulo, que cresce depois da entrada do Tapia, depois do empate. Mas o Corinthians foi melhor em boa parte do clássico, fez um primeiro tempo muito bom e venceu também o elenco que tinha menos desfalques e que tinha a diferença técnica no banco, que foi o Memphis. O primeiro tempo do Corinthians foi muito bom, um pênalti bobo demais do Ferreirinha, a cobrança séria, perfeita do Alberto, que parece muito que vai chapar no canto direito e vira o pé de última hora, matando o Rafael. Poderia ter sido até uma vantagem maior no primeiro tempo. O São Paulo volta e melhora com o Tapia, faz 1-1, poderia até ter virado a partida, e aí vem o craque, o Memphis, que tem os seus problemas, que parece em alguns momentos não estar tão comprometido com o Corinthians, mas que joga demais, é um golaço. O Sabino vinha fazendo bons jogos e foi praticamente humilhado por ele, uma caneta linda, um golaço. E depois veio a qualidade do Vitinho, que entrou muito bem também a fazer um golaço no rebote. O Yuri marca, então o clássico é muito importante para o Roberto, a entrada do Memphis. O São Paulo reage mesmo com seus problemas, mas é uma diferença grande ali, muito por conta dos desfalques que estão irritando demais o Crespo. Chegou a hora de vibrar com o Brasileirão na Bet Nacional. Rodada pegando fogo. O São Paulo estava vivendo até o melhor momento na partida quando toma o segundo gol, né? As coisas tinham mudado ali depois da mudança promovida pelo Crespo, PVC. Mudou, o São Paulo melhorou. Não fez uma partida exuberante, não foi um clássico tecnicamente empolgante, mas o São Paulo melhorou muito no segundo tempo. Ali 38, 37 do segundo tempo, você olhava e ou vai terminar empatado ou o São Paulo vai ganhar o jogo. Só que o Corinthians tem questões, jogadores, coisa que a gente tem falado há bastante tempo. Os 11 titulares do Corinthians formam um grande time. O Corinthians não tem substituto, mas o Corinthians tem um time que, com a discussão de pagamento, a gente tem que ter. Claro que tem, de fair play financeiro, tudo isso precisa haver. Estamos falando de uma coisa de projeção do que precisa acontecer no futebol brasileiro, de outro lado, do que está acontecendo. Quando o Corinthians soma os 11 titulares, ele é forte. Ele pode ganhar a Copa do Brasil. E se acontecer isso, se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, ele pode ser, já pode ser de qualquer maneira, ele pode ser o único time paulista a ganhar título neste ano. E pode ser o único time paulista a ganhar um título nacional neste ano, o que é muito relevante, levando em consideração que os últimos 6 anos marcaram o maior jejum de títulos do Corinthians depois do gol do Basílio em 77. O Corinthians pode ganhar a Copa do Brasil e já é campeão paulista. Se o Palmeiras não ganhar nem Brasileiro nem Libertadores, o Corinthians pode ser o único time do estado de São Paulo campeão neste ano. E com 2 títulos, né? Quebrou esse jejum conquistando o Paulista desse ano. Pode conquistar ainda mais um título com a Copa do Brasil. Já pensou, hein? Se o Palmeiras não ganha nenhum título e o Corinthians ganha 2? Mas calma, né? Porque o Palmeiras está em 2 frentes ainda, pode ser campeão brasileiro e da Libertadores. Então são dias aí nesse mês que falta para acabar a temporada e que muita coisa ainda pode acontecer. A arbitragem está sempre em pauta, né, gente? Em todo jogo tem alguma questão com a arbitragem. Ontem não foi diferente. Porque o primeiro gol do Yuri Alberto, o gol do Corinthians, foi num pênalti, né? Do Ferreirinha no Breno Bidon. Musetti, você achou que foi pênalti naquele lance? Algumas reclamações. Achei pênalti bobo, mas achei pênalti. Acho que não tem muita dúvida nesse lance, não. Você achou, PVC? Achei. Então não cabe muita reclamação por parte dos São Paulinos. E o Yuri Alberto igualou o Rivelino, né? O número de gols, assim. Não tem comparação de qualidade. Rivelino é Rivelino. Eu acho que o Corinthians tem um caminho
hoje tem uma disputa grande pelo 8º lugar. É meio ridículo você pensar em disputa de 8º lugar, mas pode levar à fase preliminar da Libertadores. Vamos olhar a tabela, que aí a gente consegue visualizar. Vamos dar uma olhadinha aí na tabela do Campeonato Brasileiro que o PVC está falando. Hoje os dois estão empatados em praticamente tudo, né, PVC? É cartão vermelho que difere um do outro. É isso. É um critério, o último dos critérios ali de desempate para o Corinthians estar na frente do São Paulo. Então o Corinthians 9º com 45 pontos, São Paulo 10º com 45 pontos também. Ó a distância para o Bahia. É uma distância longa, né, PVC? São 8 pontos aí de distância do G7. Não, o Bahia já está fora. A disputa do 8º lugar só vai existir se o campeão se abrir o G8. Que é o campeão da Copa do Brasil ser ou o Cruzeiro ou o Fluminense pela situação atual. O Vasco atual. está distante, sim. Por quê? Aí vai ver se vai abrir o G8. Primeiro que assim, o Fluminense pode não terminar em 7º lugar, né? O Fluminense pode terminar em 9º lugar também. Pode. E alguém chegar ali, digamos, o Bragantino está em 7º lugar e o Fluminense ganha a Copa do Brasil, não abre G8. Não abre G8. Então, pode acontecer 1 milhão de coisas. O que pode acontecer? O Corinthians pode ganhar a Copa do Brasil, e aí não depende de abrir o G8, ou o Corinthians pode terminar o campeonato em 8º lugar, ou o São Paulo em 8º lugar, e o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, e nesse caso vai abrir G8. Porque o Cruzeiro vai estar na fase de grupos da Libertadores e vai abrir o 8º lugar para mais um clube jogar a pré-Libertadores. Para o Corinthians, o melhor cenário não é esse. O melhor cenário é tentar o 8º lugar para ter uma possibilidade, se o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, e tentar ganhar a Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil leva diretamente à fase de grupos, sem contar que é título. O mais relevante é ser campeão de um torneio nacional no ano. Bom, para o São Paulo hoje, a situação é ser 8º lugar. Ele precisa ganhar o Juventude domingo de qualquer jeito para tentar ser 8º lugar, tentar se aproximar do Bahia, mas está muito longe, mas tentar ser 8º lugar e aí torcer para o Cruzeiro ser campeão. Torcer para o Cruzeiro ser campeão ou para o próprio Corinthians, se o Corinthians terminar em 7º, né, mas está distante ali do Bahia. Ficaria mais Cruzeiro e Fluminense aí para o São Paulo conseguir a vaga no G8. Ô, Mussete, é uma disputa ali, de fato, pela 8ª colocação, né? A gente brinca, vale o G8, é muito longe, né? Meio de tabela praticamente, mas pode ser uma vaga na Libertadores a depender aí do título da Copa do Brasil. Quem está mais perto nesse momento? Claro que o Corinthians tem outra frente também. Para mim, não tem nem discussão. Prioridade Copa do Brasil é chance de título na temporada. Para mim. Não sei para você, porque, claro, é uma outra frente que se abre também, você podendo conquistar a vaga através por meio do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo aí numa fase meio melancólica, né? Mas tentando essa 8ª colocação, que ainda dá. Pois é, Lu, o Corinthians hoje vive um momento melhor, até por conta dos desfalques, não é um grande momento do Corinthians, mas ontem no Clássico se mostrou melhor e tem um elenco melhor à disposição neste momento, só que o Corinthians em algum momento vai dividir as atenções. O Dorival é um cara que já mostrou que ele pode sim escalar completamente reservas, ele já teve esse tipo de decisão impopular, então o São Paulo mesmo com problemas tem condições para mim um pouco maiores de chegar nesse lugar disputando com o Corinthians. Esse jogo do Juventude no domingo é muito importante, o Juventude sonhando um jogo na Vila, o que faz com que pro Juventude seja um pouco melhor. E é curioso ver como as coisas mudaram rápido, né? O Vasco tava pegando fogo, a gente falava que era o melhor time do Brasil e derreteu. E vem o Bragantino do Mancini, que foi uma decisão que se fala, nossa, do Seabra pro Mancini, nada a ver, será? E o Bragantino cresce e tá ali brigando. Então é muito difícil fazer qualquer projeção no Brasileirão. Eu já sou ruim de palpite, né? Imagina no campeonato desse, eu acabo errando tudo mesmo. Quem é bom de números são os dados, né? Na verdade é o FMG. Vamos ver aí as chances de Libertadores. Como é que eles colocam as estatísticas. Número no mesmo dia. No mesmo dia, porque tudo pode mudar. Muda tudo. Tudo muda, vira o contrário, né? Óbvio, você cornetando a matemática. Ô, gente, Libertadores, quem já está lá? Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e olha o Mirassol. Ontem garantiu essa vaga com esse resultado de ontem. Cravou um lugar na Libertadores. Que campanha incrível do Mirassol. Técnico Rafael Guanais, né? Que trabalho.
O Botafogo está com 99,6%, segundo aqui essa matemática. O Fluminense 98,9%, o Bahia 96%. São Paulo, ó, difícil, 2%, o Corinthians até um pouco menos e o Bragantino também. Esses números aí fazem sentido com a realidade, PVC? Eu acho que eles podem mudar. Eu acho que assim, o Bahia vai... Estão falando de Libertadores, fase preliminar. O Bahia tem pouca chance de perder 8 pontos de vantagem para o 8º colocado, porque a gente falou agora há pouco. Tem mais 12 pontos para disputar e tem 8 de vantagem, é muito difícil perder. Mas o Bahia queria outra coisa, né? O Bahia quer pelo menos ser o fase de grupos assegurada. E não está bom, nesse cenário não está bom. E também tem a ver com o fato de, quando o Rogério fala ontem na derrota para o Fortaleza está reagindo, a parte de baixo também está muito disputada. Quando o Rogério diz que o time no primeiro tempo marcou com os olhos, tem a ver com ser o time da Série A que mais partidas disputou no ano. Só fazer uma correção aqui, PVC. Hoje, quem está levando a melhor nos critérios de desempate é o São Paulo. É o São Paulo. É o São Paulo. Então, o São Paulo está na 9ª colocação e o Corinthians está na 10ª. Acho que a gente viu invertido ali, né? Então, fica essa correção. A confusão é a seguinte, o critério de desempate, que nesse caso é cartão vermelho, é quem tem menos cartão vermelho. E a gente olha para tudo como se fosse quem tem mais. Só que cartão vermelho é quem tem menos cartão vermelho. A confusão se dá aí. Ontem também eu fechei a noite achando que o Corinthians estava em 9º lugar e o São Paulo em 10º, mas é o contrário, embora com tudo igual, e não vai ser. A decisão no final não vai ser por cartão vermelho, como dificilmente a decisão pelo título vai ser pelo número de vitórias. Vai ser por pontos. A lógica é acontecer isso. A tendência é que seja essa mesmo, né? E é melhor que seja, né? Porque uma disputa no cartão vermelho, olha que loucura. Agora, o Corinthians tem um jogo bem importante nesse fim de semana, pensando aí em vagas de Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Pega o Cruzeiro. Jogo domingo, 8h30 da noite, transmissão Amazon Prime. Ô, Mussetti, pelo lado do Cruzeiro, né, e pelo lado do Corinthians também. O Corinthians precisa vencer para chegar ali mais perto dessa zona da Libertadores. O Cruzeiro, que ontem empatou com o Juventude, a gente vai falar desse jogo já. Será que já ficou para trás aí nessa disputa de título? O que vale esse jogo para o Cruzeiro e para o Corinthians? Matematicamente ainda existe chance, mas eu acho que esse empate frustrante com o Juventude para o Cruzeiro foi ali a última tentativa, o último gás, o último suor. Eles vão continuar tentando, torcer, claro, para tropeços de Flamengo e Palmeiras. Eu acho que o Cruzeiro vai com tudo contra o Corinthians e pode sim vencer. Mas era o final de semana ideal, que dificilmente vai acontecer. Palmeiras e Flamengo não vencerem numa rodada, os líderes geralmente vencem. As rodadas pareciam mais favoráveis, a gente via aqui um favoritismo, tudo bem que maior do Palmeiras contra o Vitória do que Flamengo contra o Fluminense no Clássico, mas esse tipo de rodada dificilmente vai ocorrer. O Cruzeiro tinha tudo na mão, conseguiu ainda um empate, o que pelo contexto da partida parecia difícil, mas agora é o Cruzeiro ali brigando por esse 3º lugar mesmo, ratificando uma grande campanha. Acho que vem forte para o ano que vem, mas não briga por esse título, não. Galera, separei pra vocês aí, né, esse trecho do Dorival falando na pré-eleição, pessoal, nos bastidores, antes do jogo contra o São Paulo. Que, nossa senhora, que pré-eleição, hein? Ele colocou aí, né, ânimo nos jogadores, falou ali, pegou a bola, finaliza, faz a parede, toca pro companheiro, finaliza pro gol. Isso é muito importante, né, o Dorival passar confiança. Ele que muitos falam que ele é São Paulino, eu não sei se ele é. O Lucas Silvestre, o filho dele auxiliar, não sei se ele é, mas pelo jeito ele queria ganhar muito do São Paulo. Ele que já jogou 2 clássicos contra o São Paulo, perdeu um de 3-1 e esse agora ganhou de 3-1, né? O que perdeu de 3-1 foi lá no Morumbi, em que o Martins fez aquele golaço de fora da área, né, pessoal? Então o Corinthians, acredito que finalmente conseguiu aí fazer um bom jogo contra o São Paulo. Já tinha 5 anos que não vencia e aí venceu agora e jogando bem, né? O jogo foi na quinta-feira e aí esse vídeo aí saiu ontem, né, pessoal? Já tô trazendo aqui pra vocês. Ontem saiu um pouco tarde, já foi quase 11 ou 10 horas da noite. Decidi trazer hoje aqui pra vocês ver. O que vocês acharam da pré-eleição aí do Dorival? Um ótimo treinador, vem fazendo um bom trabalho. E pra concretizar de vez é só ganhar a Copa do Brasil que vai ficar tudo certo. Comenta aqui o que você achou da pré-eleição. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.